achar que eu devo ir. Eu vou fazer aquilo que eu achar que devo fazer, e da forma que eu devo fazer, e quando eu devo fazer. É assim que eles estavam pensando e falando, meus irmãos. Mas Deus chama eles e diz: olha, vem cá, me diga uma coisa, ainda há semente no celeiro lá de vocês, na casa de vocês? Era isso que Deus estava querendo dizer para eles. Alguém tem alguma coisa ainda de reserva lá na sua casa? A oliveira não tem dado seu fruto, nem a figueira, nem a romeira tem dado seu fruto. Grande Deus! E sabe por que não está dando fruto? Sabe por que vocês não prosperam? Sabe por que vocês estão patinando? Alguém chega lá para colher 50 medidas, e quando vai ver só tem 20, e se pergunta: mas o que aconteceu? Para onde foi o recurso? O que aconteceu com as nossas forças, nossos recursos, as nossas reservas? Aonde foram parar? Grande Deus! Oh, Deus poderoso! Era esta a cobrança de Deus. Talvez quem colocou o termo não pensava que o contexto era este. E Deus perguntava: ainda há semente? Aleluia! Ainda há alguma coisa na mão de vocês que vocês possam se alegrar e dizer: ei, eu estou trabalhando, estou prosperando, eu estou enriquecendo, eu estou conseguindo vitória, eu estou avançando, meu lar é uma bênção. Alguém de vocês pode dizer isso? Era isso que Deus estava perguntando. Sabe por quê que não está acontecendo? Porque vocês estão me deixando a minha ordem, o meu projeto, a minha ordem em segundo plano, e é por isso que eu não tenho abençoado vocês. Aleluia. Mas eles tomaram uma decisão. Eles disseram: nós vamos fazer a obra do Senhor porque Deus está mandando. Aleluia. Nós vamos fazer aquilo que Deus ordenou porque Ele está mandando. É do jeito dele, é da forma dele, é como Ele projetou. Não é do meu jeito, irmãos, que a gente faz a obra, mas é da forma que Deus está mandando. É na posição de diácono, trabalhando como diácono, presbítero como presbítero, evangelista como evangelista, pastor como pastor. E é assim que funciona a coisa. É assim que Deus mandou, é assim que a obra vai crescer, e é assim que você também vai ser abençoado. O teu lar, a tua família, você vai ver que a coisa vai mudar. Aleluia. Aleluia. Porque é como Ele quer, é como Ele manda. E às vezes a gente diz assim: mas não tem crescimento, mas não tem isso, não tem aquilo, eu não vejo nada, mas a coisa está andando do meu jeito, eu estou fazendo a coisa como eu acho que tem que ser. Aleluia. E aí a obra continua patinando, mas Deus está dizendo: ei, quando tomar posição comigo a partir deste dia, ainda há semente no celeiro, ainda a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas agora vocês estão em posição comigo de fazer a minha obra, de fazer como eu quero, de andar como eu quero, aleluia, de me adorar, de me priorizar. E a partir deste momento eu vos abençoarei. O teu propósito é que Deus manda a bênção para você. Aleluia. O teu caminhar é que Deus abençoa a tua vida. Aleluia. É quando você prioriza Ele, que Ele prioriza você também. Aleluia. Glória a Deus. É quando eu e você abençoamos a obra que Ele nos abençoa também. Aleluia. Mas esse tempo que Deus estava mandando eles reconstruir, ele foi construído no monte chamado Jerusalém. Jerusalém fica no monte, irmãos. Jerusalém, onde você chegar, por qualquer caminho que você chegar, você sempre vai subir, para chegar lá. Ela está no topo de um monte. E Deus, Ele tinha um projeto já muito antigo com Jerusalém. Deus tinha um plano desde a eternidade em ali naquele lugar ser
o meio do mundo. Ali é exatamente o ponto central de todo o planeta Terra. Jerusalém, Israel é o relógio de Deus na terra. Mas o inimigo sabia disso, irmãos, que Deus ele tinha plano na cidade de Jerusalém, que Deus tinha uma obra para fazer lá naquela cidade. Ali naquela cidade foi que Davi conquistou aquela cidade, murou ela, construiu o templo e também seus palácios, e fez de Jerusalém a capital política e religiosa do seu templo, porque ela ficava estratégica em toda a nação, unia o reino do norte com o reino do sul. Mas antes disso acontecer, Jerusalém sempre foi alvo da visão do inimigo. Por que, meus irmãos? Jerusalém, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela aparece lá quando Melquisedeque, que alguns dizem que era teofania de Cristo, ou seja, a aparição de Cristo no Antigo Testamento, na forma de uma pessoa. A Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém, e alguns dizem que possivelmente essa Salém era Jerusalém. E depois disso, meus irmãos, a Bíblia fala de Jerusalém, não era chamada Jerusalém, ela começou a ser chamada de Jebus, terra dos Jebuseus. E os Jebuseus, meus irmãos, são aquelas pessoas que vieram quando Josué estava conquistando terra, avançando, aleluia, e todas as nações que viam a obra de Deus crescendo, avançando, e viam que aonde Josué desembanhava a espada, ali Deus dava vitória, aonde Josué botava a planta dos seus pés, ali Deus dava os seus inimigos nas suas mãos, e aquele povo de Jebus, ele viu que eles estavam no caminho de Josué, então eles armaram eles se botaram roupas velhas e tão velho nas suas sacolas, e foram lá para enganar Josué, para fazer uma aliança com Josué. Eles chegaram ali dizendo: olha, Josué, nós somos de terra muito longe e viemos aqui sabendo que Deus está na tua vida, que Deus está abençoando, que Deus é com vocês, que ninguém pode parar na frente de vocês, porque Deus dá vitória, Deus abate, Deus derruba muralha e faz muitas coisas. Então nós estamos aqui para fazer uma aliança contigo, aleluia, e vocês prometem que não vamos destruir, e nós prometemos que vão ser amigos de vocês. E ali a palavra foi feita, foi dita, e foi feita uma aliança entre Josué, o líder de Israel, e o povo de Jebus. Mas ele não sabia que era Jebus, ele não sabia que era aquele povo jebuseu, ele pensava que era um povo antigo, um povo de longe, por isso ele foi enganado. E quando ele chega ali em Jebus para conquistar aquela cidade, eles vêm e dizem: olha, vocês não podem nos levantar e nem nos tirar daqui, porque nós temos uma aliança, nós fizemos um pacto com você. E aí Josué pergunta: mas quando? Eu nem conheço vocês. Eles olham e dizem: lembra lá aquele povo que se encontrou com vocês? Aquele povo era nós, e você fez uma aliança conosco, então agora você não pode destruir, nós vamos ficar aqui dentro de Israel, morando nessa cidade, e você não pode mais matar a nossa vida, nos arrancar daqui. Então Josué, meus irmãos, ele pega e diz: olha, nós não podemos matá-los, nós vamos fazer o seguinte: eles vão ficar aí, mas eles vão ser tiradores de água e rachadores de lenha para servir ao nosso povo. Mas ficou, meus irmãos, dentro de Israel uma terra, uma cidade que não foi conquistada. Você já pensou, meus irmãos, aonde o ponto central que Deus queria chegar pela insolência, ou seja, pela falta de vigilância de Josué, o inimigo conseguiu colocar a mão naquilo que era o projeto de Deus. Aleluia. E agora, meus irmãos, e Deus já queria colocar aquela cidade como a sua capital. Glória a Deus. Sabe o que eles fizeram? Nada. E o povo foi crescendo em Jebus. O inimigo foi murando a cidade, foi fortalecendo a cidade, e eles começaram a dar problemas para Israel, dentro da terra de Israel, um povo que não era deles, um pedaço de inimigo dentro de Israel ali.
Aleluia. E foi passando os anos, passando o tempo e nada acontecia. Entrou os juízes, entrou Saul e ninguém tinha coragem de tirar aquele povo de lá. Aleluias. Mas havia um homem que era diferente, que quando olhou lá de cima disse: ei, achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Sabe o que eu entendo com isso? Quando Deus diz achei a Davi, porque ele estava procurando alguém que fosse segundo o coração dele. Aleluia. E quando ele diz achei a Davi, é porque ele sabia que Davi era capaz, era corajoso de fazer tudo aquilo que Deus mandava. E quando Deus coloca Davi no trono, ele diz: ei, Davi, eu tenho Jesus, porque aquela terra é minha. Conquista, porque o inimigo não pode ter nenhum pedacinho da terra que eu tenho pro povo. O que Deus tem na tua vida é só teu. Se Satanás está lá, repreende ele, porque ele vai ter que sair em nome de Jesus. Porque a terra é tua, a bênção é tua, a salvação é tua, a família é tua, o ministério é teu. Aleluia! Mas ele está procurando alguém que seja corajoso o suficiente para arrancar o inimigo de dentro da terra, do arraial do Senhor. E eu louvo a Deus pelos obreiros aqui nesta noite, que foram consagrados e separados. Aleluia. Deus procura alguém que seja segundo o coração de Deus. Alguém me disse um dia: Deus escolheu Davi porque Davi tocava bem, era bonito, de formosura. Eu disse: duvido, irmãos, porque tocava bem, era bonito, jamais. Davi foi escolhido por Deus porque tinha coragem, confiava em Deus, conhecia Deus, não se preocupava com o que os outros iam falar, não. Aleluia. Ele dizia: o que é de Deus é de Deus, o que é do homem é do homem. Aleluia. E a minha vida é do Senhor, e esta terra inteira quem deu foi Deus, quem deu foi Deus. Esta cidade, quem deu foi Deus para esta igreja. Conquiste esta terra, irmão, conquiste esta terra, obreiro, porque Deus te deu este lugar. Aleluia. E aí, Jebus está murada. Alguns tentaram conquistar Jebus, não conseguiram. Sabe por quê? Porque tinha se criado um exército lá dentro, e eles criaram uma fortaleza tão grande, tão forte, que ninguém conseguia entrar nas muralhas. Ela era sitiada, irmãos, sitiada. Tem um lugar que nem não tem caminho para chegar de tão alto que é. E nos outros lugares, quando o inimigo vinha, eles já conseguiam derrotando os inimigos. E quando chegava na cidade, ainda tinha muros. Então era muito difícil de se conquistar Jesus. Mas estava dentro da terra do povo de Deus. Aí 500 obreiros. Aí Davi tinha 300 homens que eram terríveis na batalha. Porque Davi, quando foi juntando seu exército, ele foi pegando só os quebrados, os maltratados, excluídos, perseguidos, e formou um exército de homens que estavam vivendo à margem da sociedade naquela época. Mas dentro desses 300 tinha 30. Escute, só 30. Que Davi, a Bíblia diz que Davi não trocava eles por 1000 homens. Eles lutavam como se fossem 1000 homens. Um desses 30 valia por 1000 homens de guerra. Veja a qualidade desses homens. E aí, Davi, quando sobe no trono, ele entende que Deus queria aquele lugar. Ele entende que Deus tinha dado aquela terra também. E não importava o que o inimigo estava dizendo. Ele diz: eu vou conquistar aquela terra, nós vamos para lá. Ele estuda e ele não vê maneira. Mas algum deles descobre que havia um poço do lado de fora do lado de fora do muro de Jerusalém, e também do lado de dentro do poço, do outro lado do muro, havia um poço também. E alguns deles descobrem, aleluia, que aquele poço do lado de fora tinha ligação com o poço do lado de dentro. E eles
já tinham tentado de diversas maneiras. Vamos conjecturar aqui. Alguém toca a escada para subir por cima ali, daquele muro. Aí os camaradas falam, empurra a escada. Aqui não. Alguém vai na porta, bate na porta. Alguém vai em cima do muro e dá fechada. Aqui vocês não entram, aqui vocês não conquistam. E tenta muitas coisas por cima e tenta pelas portas, pelos lados, e ninguém consegue entrar na cidade. Mas alguém descobre, aleluia, que havia uma maneira de derrotar o inimigo. E eles entram, um deles mergulha, pastor, por aquele poço e passa por baixo daquele muro e sai do lado de dentro da sorrateira da noite. Abre o portão, o exército entra e conquista Jesus para a glória do Senhor. E eu aprendo com isso, meus irmãos, que para você conquistar a obra de Deus, tem momentos, tem lugares, tem barreira, tem território que não é por cima não, é por baixo, é se humilhando, é orando, é buscando, que você vai conquistar a terra e a obra que Deus te deu. É no Espírito dele, é na força dele, é na revelação do Espírito Santo. É Ele que manda, é Ele que dá estratégia, é Ele que usa você também. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Tem lugares, irmãos, que é só por baixo que você vai conseguir entrar. Lá no jejum, lá na oração, Aleluia! lá na humilhação, que você vai conseguir conquistar terras que ainda não foram conquistadas, mas está, sabe onde? Não está lá fora. Está muitas vezes aqui dentro, ainda precisa ser conquistado territórios espirituais para a obra de Deus avançar. Aleluia, ainda precisa ser conquistado ainda a união, perseverança, amor e muitas coisas ainda precisam ter crescimento aqui dentro para a obra de Deus avançar. Mas isso vai vir quando alguém estiver disposto a entrar por baixo do muro. Aleluia, glória a Deus. Deus procura alguém dizendo: ei, primeiro tem alguém aí para fazer a minha obra, mais um ano, que esteja disposto não em priorizar os seus negócios, a sua vida, os seus afazeres, e priorizar a minha obra, o meu projeto. Como este versículo, há ainda alguém, há ainda semente no celeiro. Deus está procurando ainda alguém que queira fazer a minha obra com prioridade. Há alguém que esteja disposto a ser humilhado, por favor, do meu evangelho, para conquistar aquilo que eu quero que seja conquistado. Vamos nos colocar em pé nesta noite. Não quero ser muito extenso, as horas já têm se avançado.